Olá, meu nome é Marcelo Henrique Felipe Valim. Eu vou ser o professor de hoje de vocês e a minha aulinha vai ser sobre introdução à informática, beleza? Não sei se eu vou conseguir passar todos os temas com vocês, né? É uma aula extensa essa aqui, mas eu vou tentar, falar sobre os principais pontos, né? Pode ser que eu não aprofunde cada um deles, mas eu vou falar um pouquinho sobre. Então, o objetivo, né, é apresentar os conceitos gerais utilizados em informática. Então, é familiarizar vocês com os termos que a gente utiliza, quais vão ser o dia a dia quando você vai operar uma máquina de informática e tudo mais. Então, falando um pouco sobre a estrutura, né? A gente vai falar um pouco sobre os conceitos de hardware, os conceitos de software, o armazenamento de dados, né? Unidades de medidas, redes de computadores, então equipamentos de interconexão e classificação de redes e tudo mais. Sistema de computação. Sistema de computação ele vai ser um sistema de processamento de dados. Então, dentro do, do nosso celular, por exemplo, que também é um sistema de computação, ele vai estar ali processando dados. Dentro do nosso computador, do nosso notebook, ele vai estar ali fazendo esse processamento de dados. O hardware, ele vai ser a parte física do sistema de computação. Então, ele vai ser o sistema central de periféricos. Se você abrir o seu celular, né, tirar a parte aqui de trás, né, principalmente os celulares antigos tinham isso, que você conseguia tirar a parte de trás, você vai conseguir ver o hardware do seu celular, né, que seria a parte física que compõe aquilo lá, que vai incluir a CPU, né, a tão famosa CPU, que é o processador, vai incluir a placa-mãe, entre outros, né. E o software? O software vai ser a parte lógica do sistema de computação. Então, o software básico, utilitário e aplicativo. Vai ser o que vai fazer aquela máquina computacional funcionar e fazer esse processamento de dados, né? O software seria o Windows, por exemplo. Se você usa um computador, o software que faz com que o hardware do Windows opere, né, de uma forma funcional para a gente, é o Windows. Do mesmo jeito que se você tiver um celular, por exemplo, o meu é Android, e o software que tem nele é o Android, né? O meu é um Samsung S24 e o software que tem nele é um Android. Se você tiver um iPhone, o software que vai ter nele vai ser o iOS e assim por diante. Peopleware seriam pessoas que trabalham com o computador, né? Peraí. Retomando, Peopleware são as pessoas que trabalham com o computador, né? São os digitalizadores, os programadores, os analistas, os usuários do computador. Não é um termo muito usado, mas eu trouxe aqui para vocês porque é interessante saber. Falando um pouco mais sobre a ideia de processamento de dados e como que ela funciona. Então a gente vai ter o homem, que é o que vai ser que vai operar a máquina, e o homem ele vai decidir o que vai ser feito pela máquina. E vai ter o computador que vai executar essas operações. Então a gente vai ter uma entrada de dados, um processamento e uma saída de dados. Beleza? O hardware, falando de um esquema básico, né? A gente vai ter as unidades de entrada, que vão ser, por exemplo, o teclado do seu computador. Por que vai ser uma unidade de entrada? Porque você vai colocar informações, entrar informações através dele, né? Então você digita um texto, então por isso que uma unidade de entrada. A gente vai ter a unidade de processamento e controle, que vai ser, né, nos computadores antigos, principalmente, vai ser o que a gente chama de CPU, mas o nome correto é o gabinete, que lá dentro vai ter a placa-mãe e vai ter o processador e tudo mais. E também a gente vai ter a unidade de saída, né? Unidade de saída, por exemplo, o monitor, que ele vai retornar em uma imagem para a gente, né? Além também de unidade de armazenamento secundário. Aqui está mostrando algo que é super antigo, talvez muitos de vocês não nem conheçam, que é o disquete, mas aí a unidade de armazenamento secundário aí que todo mundo conhece de hoje em dia seriam os pendrives, os cartões de memória e tudo mais. Falando agora um pouquinho sobre o hardware, certo? O hardware a gente vai ter um sistema central, que vai ser a unidade central de processamento, né, a CPU, que também vai ter ali dentro dele a memória principal e tudo mais, e os periféricos, né? Então a gente vai ter a unidade de controle, a unidade lógica, a aritmética, que é o LSLA, tudo isso dentro do CPU, beleza? Além dos outros periféricos. Falando do sistema central. Então, a gente vai ter a unidade de entrada, que vai passar por esse sistema central,
até a unidade da saída, a mesma coisa da memória auxiliar. Tudo passa pelo sistema central. É assim que funciona no hardware. A unidade central de processamento vai ser responsável por fazer o processamento dos dados, ou seja, transformar os dados de entrada em dados de saída. O processamento ele vai ser feito através do ciclo buscar, né? Então copiar a instrução de memória principal, vai executar a instrução, buscar a instrução seguinte, depois executar a instrução seguinte, e assim por diante. Então, assim, é um processinho. Falando um pouco agora sobre o computador, né? Os componentes principais. Processador, memória principal, dispositivos de entrada e saída, né? Que foi o que a gente foi falando. Então a informação ela vai entrar dentro do dispositivo, vai passar pelo processador e pela memória principal e vai sair pelos dispositivos de saída. Então a gente pensa que através do nosso teclado a gente coloca uma informação, essa informação ela vai ser processada pelo computador e vai retornar para a gente a imagem de um texto que a gente escreveu. Então, essa é a ideia. Então, dentro do sistema central, né, que vai ser a CPU, como eu falei, vão ter o LA e o C. O LA ele vai realizar as operações lógicas e aritméticas, né, e enquanto o C ele vai comandar as outras unidades. A CPU ela é basicamente o cérebro do computador. É ela que vai fazer todas as sinapses, né, de todos aqueles dados que estão dentro ali do seu computador. E também dentro do sistema central, não, a gente não tem apenas a CPU, a gente também tem a memória principal. A memória principal ela vai armazenar os dados que são necessários, que eles não podem ser perdidos de maneira nenhuma para poder ter o funcionamento ideal ali do sistema, né? E também quem vai interagir com esse sistema central vai ser a unidade de entrada, a unidade de saída e a memória auxiliar. Um exemplo de memória auxiliar é a tão famosa memória RAM, que é aquela memória que a gente perde quando a gente desliga o computador, né? Então, eu posso explicar mais sobre essa parte de memória mais para frente, mas só para dar uma contextualizada aí para vocês, beleza? A unidade de controle, né? Ou seja, ele vai ser responsável pelo fluxo de dados e interpretação de cada instrução do programa. Então, todo o processamento ele vai ser controlado e coordenado por SLC. Já a ULA, que vai ser a unidade lógica e aritmética, ela vai ser responsável pelas operações aritméticas e lógicas na tomada de decisão. E ela vai ser coordenada pela UC. Então a gente vai ter lá a CPU e dentro dela a gente vai ter essas duas unidades. Agora aqui eu tenho uma imagem de uma placa-mãe, né? Então aqui a gente tem uma placa-mãe, aqui a gente pode identificar algumas partes dela. Tem o processador, né? Que é a famosa CPU, né? Que eu estava falando para vocês, né? Que tem um sistema central do computador. E a gente também vai ter aqui outras coisas. Aqui a gente vai ter as portinhas, né? Game port, então as portinhas para você poder conectar os itens de saída. A gente vai ter aqui os slots para memória RAM. A gente vai ter. Vamos ver o que mais que é interessante eu mostrar para vocês. A gente vai ter aqui, por exemplo, as portas USBs, entre outros. Então, a placa-mãe ela é bem cheia de componentes. Não vou entrar em detalhes também aqui agora. Vai ser tópico aí para uma próxima aula, onde a gente pode aprofundar cada um desses componentes que tem dentro da placa-mãe, só para vocês terem uma visão geral. Beleza? Tipos de memória, né? A gente tem a memória principal e a memória secundária ou auxiliar. A, Falando dos tipos de memória, a memória principal, a memória RAM, que é a memória de trabalho, né, que permite a gravação e censura, e a memória ROM, que vai ser usada para fins específicos. Ela só lida para CPU, é só para leitura, é um conteúdo que já vem gravado ali pelo fabricante. Então, o tamanho da memória principal afeta o custo e a velocidade da aplicação do programa, e o tamanho máximo da memória principal é limitada ali à arquitetura do sistema. Beleza? Tem mais tópicos
Bom, tem mais tópicos, né, dentro da aula, mas como eu tô vendo aqui que já tá dando um tempo aí muito maior, do que eu previa, eu resolvi dar uma encerrada por aqui. Mas tem muito conteúdo a respeito desse tema, se vocês se interessaram, é, se inscrevam aqui na Inclusive Society para vocês poderem aprenderem mais. Quem sabe, eu posso dar aí aula para vocês sobre esses tópicos que me interessam tanto, beleza? É isso aí, muito obrigado.